Atenção, alunos, bem-vindos à escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. E já que a professora faltou a mais uma aula, nós estamos aqui ensinando casais e solteiros a aprender o amor inteligente. E hoje eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o assunto mexe com muita gente, inclusive você. Ainda que você não seja uma pessoa ciumenta, você provavelmente conhece alguém bem próximo que é. E no mínimo, no programa de hoje, você vai aprender como ajudar essa pessoa, esse amigo, parente ou quem sabe o próprio companheiro. Exatamente, vamos falar sobre o ciúme e por isso eu quero que todos os alunos participem da nossa aula através das redes sociais. Visite a nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, também no Twitter, The Love School TV e no Instagram, The Love School, sempre usando a hashtag Escola do Amor. Já que ciúme é o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre vários temas, temas dentro do assunto maior do ciúme, tipos de ciúme e o que leva alguém a ser ciumento. Quando saber que ele está se tornando algo doentio na sua vida. E quem está aqui conosco para nos ajudar nesse tema é o Dr. Ailton Amélio, psicólogo clínico. Seja muito bem-vindo, Dr. Ailton. Eu agradeço, muita alegria estar aqui no seu programa. Um tema muito importante para ser discutido atualmente, porque a gente vê aí, infelizmente, todos os dias nos noticiários algum tipo de crime passional motivado pelo ciúme, né? Não só os crimes passionais, mas quase todo mundo tem a vida afetada pelo ciúme. A qualidade do relacionamento pode ser muito prejudicada. Isso afeta todo mundo. É um leque de problemas aí, realmente não afeta somente aquelas pessoas que nós vemos nos noticiários, que são casos talvez extremos, mas também todas as pessoas de diferentes maneiras. Como eu falei, se não direta, mas indiretamente. Nós separamos algumas notas sobre ciúme que nos chamaram a atenção. E nós vamos começar com esta que vem lá da China. Preste atenção. Na China, Yan Tai era bem magra quando começou a namorar Youpan. O ciúme descontrolado dele chegou a colocar em risco a saúde da amada. Para que nenhum rival se sentisse atraído por ela, You estimulava a moça a comer cada vez mais. Fartos cafés da manhã, almoços reforçados, jantares e lanchinhos pela madrugada eram ingeridos por Yan, que só pensava em agradar o namorado. Em 2 anos, ela parecia outra pessoa, 46 quilos mais pesada. Doutor Ailton, o que leva uma pessoa a aceitar esse tipo de imposição do parceiro, né? No caso aí, ele fez com que ela engordasse para que ela não ficasse tão atraente para outras pessoas. Então as pessoas vão perdendo a noção de quão longe elas chegaram. Então a gente entra no relacionamento, se fizer de uma vez, a gente espirra. Então, se me apertar de vez, aí eu percebo. O perigo é quando isso vai acontecendo lentamente, gradualmente. Eu chego muito longe nas coisas que eu admito. Se a coisa for feita de forma gradual ou se eu for muito dependente do relacionamento. Agora, quando a pessoa percebe, bom, eu permiti muita coisa, reconheço que eu estou me permitindo ser controlado, o que ela deve fazer para mudar essa situação? Então, às vezes a coisa já foi muito longe e se ela tentar reagir abruptamente, ela resolve parar de uma vez, às vezes o relacionamento não resiste. Não é fácil sair da situação, assim, não é tão simples, né? Não é assim. E, então, talvez uma dica aqui seria já no início prestar atenção, como no caso que a gente viu lá da China, eles nem casados eram, né? Estavam namorando e ele já impôs sobre ela começar a engordar. Quer dizer, é um sinalzinho, talvez um sinal grande ali nesse caso, mas prestar atenção a esses sinais já lá no início, né? Uma boa ideia. Então, no início é mais fácil reagir. Eu ainda não criei uma codependência com outra, econômica, família, filhos. Então, eu posso agir com mais firmeza, as consequências são menores. Excelente observação. O ciúme, ele tem 2 raízes. Uma é chamada disposicional e a outra é situacional. O que é disposicional? Tem pessoas que têm propensão, tendência para ser ciumenta. As pessoas variam. Então, esse é o disposicional. E situacional, qual é esta outra raiz? Então, existem situações que provocam o ciúme mais do que outras.
Se a gente descrever várias situações, as pessoas serão capazes de ordená-las. Essa é a que mais provoca, essa é a segunda. Então, as situações, tem situações que são poderosas para provocar ciúme. Por exemplo, senhor, na sua prática, na sua experiência, o que as pessoas mais reclamam das situações que provocam ciúmes? Então, são aquelas situações onde o parceiro percebe que está nascendo o interesse do seu cônjuge com alguém. Percebe sinais. Um dos sinais que são descritos como muito provocadores de ciúme é: meu parceiro está se derretendo pela outra. Isso aí é terrível, ver a pessoa requebrando, olhando lá, dançando na frente do outro. É um sinal que a pessoa está quase que hipnotizada. Mas tem mil situações: receber telefonema, conversar, mencionar muito o nome da outra. Hoje em dia o celular, as redes sociais, não é verdade? O Facebook, o WhatsApp. Ok. Agora, aqui no programa, doutor Ailton, nós já tivemos vários convidados e o tema de ciúme é recorrente, né? Sempre a gente encontra aí alguém falando, contando a história. E a pessoa que tem o ciúme, ela sempre lembra do que aconteceu. Não é uma coisa assim fácil de esquecer, pode até estar bem agora a relação, mas ela sempre vai lembrar com aquela pulguinha atrás da orelha. Vamos assistir agora alguns casos de até famosos que estiveram aqui e contaram as suas experiências. Preste atenção. Eu já cheguei a brigar com fãs, que elas gritavam, ficavam gritando o nome deles e chegar e bater nas costas dela. O marido é meu. E brigar, assim, dentro do estádio, assim. Uma vez a minha prima, eu nunca mais vou esquecer, e minha prima é uma pessoa muito séria, muito... Aí ela falou assim, uma outra prima: nossa, Lu, o nome dele, o apelido dele era K. O K tem um abdômen, né, ainda, mas ele era novinho, tinha 20 anos, ela chama tanta atenção, e aquilo ficou batendo no meu... Eu falei: se minha prima, que não tem interesse, não faz o tipo dela, namorava, chamou a atenção, imagina a mulher que já gosta do, sabe? E aí eu falei assim: peraí. Aí sempre todo mundo, às vezes que ele tirava lá na Alemanha, porque o tanquinho, mulher de jogador, nossa, Lu, ali, ó, dá pra você lava a roupa fácil, brincando assim. Aí eu ficava assim, toda sem graça, né? Porque aquilo você leva como, pra mim, assim, como um elogio, né? Mas ao mesmo tempo você fica meio que desafiada, tipo assim, ó. É pra todo mundo ver, deixa aí, é teu, mas é pra todo mundo ver, que nem na banca de feira, você vai pegando e provando, né? Eu falei: pô, daqui a pouco vai pegar. O meu par romântico era o Ângelo Paz Leme. Tinha uma cena eu com o Ângelo, que eu tava no colo do Ângelo e era uma beijação. Era só eu falando e beijando, falando o texto e beijando junto. Beijo junto com o texto. E ele... E assim, num minuto, 2 minutos, ele falando aí, ele tá eu tava procurando o controle da televisão. Uma situação meio surreal. Aí ele achou o controle, voltou e ainda tava beijando. Eu falei: não é possível. Incomoda, né? Acho super natural. Ela nasceu com esse celular na mão dela, que ela não trouxe pro estúdio, ó, tá vendo como não é tão verdade? Tá lá na minha bolsa. Nasceu com esse troço na mão. Nós viemos de casa até a Record, ela estava lá. Tô trabalhando. Trabalho no celular. Assim. Mas então, o dia inteiro esse troço. Então, eu me sinto, à noite, antes de dormir, é isso. Então, eu me sinto vamos dizer assim, um rival no celular. Ele tem ciúme do meu celular. Eu tenho, porque assim, é uma coisa inacreditável. Tudo que eu não gostava, eu chegava às vezes no show, eu sempre, essa era a regra, eu falava: Vicente, o que você faz com elas me incomoda. O que elas fazem com você, não. Então, ele fez alguma coisa que ele não me agradou, eu chegava em casa, ou no dia seguinte, quando a gente ia se ver, a gente sentava, a gente conversava. Eu falei: eu não gostei disso, isso, daquilo. Ele falava: ok, e nunca mais fazia aquilo. Primeiro o ciúme dela, que era um negócio... Ele trabalhava como ator, eu morria de ciúmes. Eu tive cena que, de amor, assim, novela, não dá. eu tive que trabalhar muito bem isso na minha cabeça. Eu acompanhava nas gravações, ele passava texto comigo. E aí, quando eu via que chegava ali agora, os dois vão se beijar, eu fiquei: nossa, me dava uma coisa assim por dentro. Eu falava: não acredito. Mas eu ia lá com ele, ficava sentada esperando ele gravar. Entrava a atriz com ele lá na cena e eu lá, sabendo, ele vai voltar, ele acabou de beijar ela. Mas aí, assim, eu procurava não assistir depois na televisão, porque eu tinha muito ciúme. Quer dizer, complicado, hein? Complicado. E muito comum, né? Pessoas bonitas, pessoas famosas, pessoas anônimas. O ciúme não escolhe, né? Pessoas, né? Então, o ciúme, Renata, o ciúme, dentro de um certo âmbito,
ele é legítimo. O ciúme é uma reação humana, é uma reação universal. Uma época se combatia, falava, o ciúme é coisa de gente imatura, de gente insegura. O ciúme excessivo é, mas uma certa dose de ciúme é legítimo. O que é uma certa dose? Quando ele é proporcional ao risco. Então, se o parceiro está numa situação de risco, a maioria desses vídeos fizer descrições do parceiro que é muito atraente, é um artista, está exposto, tem muito assédio, tem muitas ofertas. É ingenuidade achar que isso não aumenta o risco. Então, aí, uma certa dose de ciúme proporcional, ele é legítimo, é igual o medo. O medo é extremamente útil. O que é ruim é o medo de menos ou o medo de mais. Agora, eu percebi já também que o ciúme, ele mais ou menos cega a pessoa. Tanto a pessoa que o tem, quanto a pessoa que é alvo do ciúme. Eu já percebi, por exemplo, quando a Cristiane, ela manifestava ciúme de mim, eu não enxergava como que eu estava agindo errado para poder provocar o ciúme nela. Tampouco ela enxergava que ela estava sendo inconveniente no ciúme dela, exagerado, às vezes imaginando coisas. Então, como que a pessoa pode abrir os olhos para enxergar? Como é que é possível fazer essa autoanálise, parar e pensar, peraí, eu estou extrapolando, eu estou passando dos limites? Existe uma distorção. A pessoa perde a capacidade de discernimento. Ela acredita. Então, inclusive, chega ao ciúme delirante, onde não existem pistas, não existem... E aí a pessoa é pura criação. Então, é difícil, a pessoa tem que... O parceiro tem que ser compreensivo. Por exemplo, desculpe, há pessoas que brigam veementemente, casais que brigam feio por causa do celular. Quer dizer, o meu relacionamento com o meu celular é mais importante do que o meu relacionamento com a minha esposa. Parece isso, mas a pessoa não enxerga que é tão simples ela deixar de colocar a senha no celular, deixar o parceiro ter acesso ao celular, ao invés de ficar protegendo a sua privacidade na relação, né? Exatamente. Agora, tem casais que passam por situações assim um tanto delicadas e cada um reage da maneira diferente, né? Alguns são mais contidos, outros fazem barraco mesmo, né? E muitos de vocês em casa já devem ter visto alguma vez na vida uma cena de ciúme até em lugar público. Olha só o caso da radialista Bruna Tang e do seu marido, o cineasta Drico Melo. Preste atenção. Vem chegando o dia de partir. Não faz mais sentido estar aqui. E aí, para começar, eu quero saber como vocês se conheceram. Bom, a gente se conheceu numa filmagem, né? Eu tava fazendo um videoclipe do Supla, um artista bem famoso, assim. Daí, de repente, eu tava no meio da filmagem, né? E chegou uma modelo loira, linda. Eu apontei minha câmera pra ela. E aí, na época, a gente fazia tudo em filme, né? E aí eu gastei quase toda a lata de filme nela. E o meu assistente falava, para de filmar, não conseguia parar de filmar. E aí começou a nossa história a partir dali. Como que foi o início do namoro de vocês? Eu até achei que assim, ia ser só um trelelê rápido, assim, e que ele ia continuar com o namorado dele, eu ia continuar com o meu namorado, mas foi fulminante mesmo, assim, de sentir uma vontade de tomar uma providência para poder ficar junto deles. E agora, né? Aí eu terminou o namoro, né? Aquela choradeira, aquele negócio. Praticamente 1 mês e meio já tava morando junto. O nosso começo de namoro foi avassalador, assim, foi uma paixão daquelas... Fulminante. A família não entendeu nada. A família falou, o que é isso? O que aconteceu? Como assim? E o fato de vocês terem tomado essa decisão tão cedo, tão rápido, dificultou, assim, o início do casamento, de vocês morarem juntos? Essa caminhada, eu vou te falar que foi difícil. Os nossos amigos também olhavam e falavam, mas espera aí, vocês se casaram? E vários episódios aconteceram, né, durante esses trancos e barrancos, né? Eu acho que a gente precisa sentar para conversar a respeito disso. Porque a história é longa. Não é porque é longa, só precisa não ficar cansada. Até as pessoas tomarem conhecimento de que você agora está acompanhada, namorando, e não só namorando, mas casando mesmo, né? Dividindo o mesmo teto. Então, isso eu acompanhei mais de perto do que se, teoricamente, eu estivesse só namorando, porque talvez eu estivesse em outro lugar, não estaria acompanhando, né,
Não, pô, agora eu tô casado, sabe assim? O assédio que continuava rolando. Quando eu tive ciúmes com ele lá no começo do relacionamento, eu já mostrei logo a que vim, entendeu? Tipo assim, ó, não, vai querer, vai ser assim. Se não for assim, sinto muito. A minha maneira de demonstrar meus ciúmes é mais espalhafatosa do que a dele. Talvez seja igual, mas ele talvez guarde um pouco, seja mais reservado nesse sentido. Tanto que eu sei que quando ele chia de ciúme é porque o negócio tá por aqui, entendeu? Eu não, eu já no primeiro sinal, assim, a minha imaginação já pensou milhões de coisas, eu já tô explodindo, sabe? Teve momentos que deu vontade de desistir, mas o amor falou mais alto, né? Eu já sofri muito por conta disso. Já quebrei vários celulares dele por causa disso. Mas... Você me contou lá de uma história da aliança que voou pela janela. Já joguei algumas vezes. Aliança pela janela? Agora eu parei. Fala de novo. Você lembra de algum barraco que você tenha feito? Me trancou pra fora de casa, já. Já tranquei ele pra fora de casa. Já quebrei o carro. Já fiz muita coisa, assim, muita doideira, que eu me arrependo até, sabe? Porque te deixa numa posição tão vulnerável, assim. Você se sentia frágil depois? Frágil depois, sabe? Tipo assim, putz, não devia ter feito isso. Tá aí a nossa diferença. Ele vira de costas andando embora. Eu já fui embora, já me deixou sozinha na festa. Você também não era fácil, né? Todo mundo tem, né? Porque ele não dá o chilique do ciúme. Eu fico nervoso por causa da briga, eu fico bravo por causa da briga. Por causa desse fervor, aí eu fico muito nervoso mesmo. Mas eu prefiro, é isso aí, tá bom. Você participou da Fazenda 7. Sim. O fato de você ser uma pessoa mais ciumenta, não te deu assim, porque ele ficou aqui um tempão fora, sozinho, livre, leve e solto. Sim. Como que foi pra você lidar com isso, saber que você estaria lá confinada e ele estaria solto? Então, assim, pensando por esse lado, a posição dele era melhor que a minha, porque ele podia ver tudo que eu estava fazendo ali dentro. E você não sabia né? de nada. E eu não sabia de nada. Quando eu saí daqui de casa, no dia que vieram me buscar para eu ficar confinada já no hotel, ele olhou no fundo do meu olho, ele falou assim, Bruna, vai tranquila, quando você voltar vai estar tudo aqui, exatamente no mesmo lugar, você está indo fazer um trabalho. Então, assim, ele foi muito pé no chão comigo, sabe? E eu guardei essas palavras, porque eu já estava fragilizada, eu estava saindo de casa, deixando filho, marido, casa, cachorro, tudo aqui fora. Acordei, não sei como eu vim parar aqui. Vocês trabalham juntos, já aconteceu de vocês estarem juntos, trabalhando e de repente você vê que tem uma garota dando em cima dele ou você vê que tem um cara dando em cima dela? Na verdade, eu acho que o fato dele tocar comigo lá em cima do palco já tira um pouco daquela margem da imaginação, por exemplo. Se eu saísse para tocar à noite e ele ficasse em casa, talvez ele pudesse ficar imaginando mil e uma coisas que estivesse acontecendo ali e não está acontecendo nada, na verdade. No começo do namoro eu tocava sozinho, né? E aí, esses ciúmes do começo foi isso. Eu tocava sozinho, voltava pra cá e ela, né, ficava imaginando. Quando a gente começou a tocar junto, que essa foi uma decisão que a gente fez, vamos tocar junto, já que a gente gosta disso, a gente consegue fazer um projeto junto, então vamos fazer junto. Sim. Isso foi também uma solução? Foi uma solução. Foi porque ele tinha a banda dele, eu tinha a minha, e aí ficava nessa coisa do imaginário, um consome pra lá, outro consome pra cá. E a partir desse imaginário poderia realmente acontecer alguma coisa de fato que levasse a uma briga, né, real. Então, aí quando a gente começou a tocar junto, com ele junto, a gente via situações acontecendo, mas o ciúme, na verdade, não pode partir do que as outras pessoas estão fazendo com ele, né? Ou as pessoas fazendo comigo. A resposta que ele dá para a atitude, né, é uma ação e reação. A reação dele que desperta o meu ciúme. E como você vê a Bruna lá do começo e a Bruna agora? Em termos de maturidade, de mulher ciumenta e tal. No começo havia muito essa coisa de querer se autoafirmar, né? Hoje em dia eu vejo ela uma pessoa agora mais centrada e madura, né? A gente vê claramente que o casal amadureceu ao longo dos 12 anos que eles estão juntos. Mas uma coisa me chamou a atenção, doutor Ailton, que
a maneira que o relacionamento deles começou. Os dois, quando se encontraram, estavam namorando outras pessoas. E foi no local de trabalho que então rolou a atração e tudo mais. Então os dois tiveram que terminar os relacionamentos, enfim, e começar. Então aquilo ali depois veio a trazer desconfiança no relacionamento. Quer dizer, a raiz foi situacional nesse caso, como o senhor estava falando, né? Exatamente, acontece. Então as situações, elas podem tirar a segurança, podem... Agora, tem estudo que mostra que à medida que o relacionamento vai se tornando sólido, o ciúme vai diminuindo. Porque no começo, qualquer coisa, o outro pode te deixar, pode te trair, pode te trocar. À medida que... Essa é uma das coisas, quando o parceiro é ciumento, se você toma medidas que indicam para ele, estou me comprometendo cada vez mais com você, vamos namorar, vamos noivar, vamos casar, vamos ter um filho, vamos fazer um projeto junto, eles fizeram uma banda junto. Então, planos, você mostrar para a pessoa que você está projetando o seu futuro junto com ela, é uma das medidas que a deixa seguro. Exato. Ali ele expressou compromisso a longo prazo, quer dizer, para a vida toda. E ali, então, a gente vê, por exemplo, que eles tiveram que fazer a transição da paixão, da maneira que aquele relacionamento começou, aquela paixão, aquela intensidade, para o amor, a coisa mais estável, a confiança. Não, agora nós vamos ficar juntos, não tem mais outras pessoas, enfim. Eles tiveram de fazer essa transição, senão não teria sustentado. A paixão não sustentaria o relacionamento deles. Ele chegou a falar, o Drico chegou a falar que pensou em terminar. Quer dizer, a paixão não impediu que ele pensasse em terminar. Foi preciso fazer a mudança. Sim. Agora, existe um tipo de ciúme que é um transtorno, né, chamada Síndrome de Otelo. Nós vamos assistir agora uma matéria e eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa síndrome. O que é, porque eu creio que é um dos ciúmes mais perigosos, mais exagerados. Vamos assistir. Sentir ciúme é algo comum em qualquer relacionamento, seja da mulher, do marido, dos amigos ou até da família. Mas até que ponto esse sentimento pode ser considerado saudável? Para mim, ciúmes é sinal de insegurança. Ciúmes é apego. Amor é a coisa muito além disso, né? Dependendo do tipo de ciúmes, eu acho que pode ser insegurança, mas também uma demonstração de amor. Eu liguei pro escritório e a Betsy disse que você tinha ido embora às 6. Fui comprar um sanduíche e voltei. Eu liguei pro seu ramal particular e ninguém atendeu. Eu não estava no meu escritório, estava no do Andy. O Andy estava lá. Por que tanta pergunta? Muito cuidado, pois o ciúme em excesso pode ser considerado uma doença, que se chama a Síndrome de Otelo. O nome é inspirado na famosa obra de Shakespeare, Otelo, no qual o personagem principal, possuído por um ciúme doentio, mata sua esposa, Desdémona. Foi exatamente o que aconteceu em 2013 com a britânica Debbie. Ela foi diagnosticada com a Síndrome de Otelo e contou ao jornal Daily Mail que, por causa do ciúme, proibiu o noivo Steve de assistir a qualquer tipo de programa com mulheres, além de verificar constantemente o e-mail, redes sociais e celular do noivo em busca de sinais de traição. A jovem revelou ainda que chega a usar um detector de mentiras quando o noivo demora para chegar em casa. Apesar de toda a marcação cerrada da noiva, Steve afirma que é muito feliz no relacionamento. Mas há casos que chegam a extremos e muitos deles são bem conhecidos, como o de Eloá Pimentel, que só tinha 15 anos quando foi assassinada pelo ex-namorado Lindenberg Alves, em outubro de 2008. Em maio de 2010, a advogada Mércia Nakashima, então com 28 anos, desapareceu. Mais tarde, seu corpo foi encontrado em uma represa. O ex-companheiro Misael Bispo de Souza hoje está preso, indiciado como autor do crime. Mas há inúmeros outros casos de menor repercussão que praticamente se tornam rotina nos noticiários do final do dia, como o de Annelise, que em fevereiro de 2012, aos 35 anos, também foi assassinada. O principal suspeito, o marido. O motivo? Ciúme.
ele teria cometido o crime em casa e depois se suicidado em um motel da região. Babila Teixeira tinha 24 anos quando foi morta a golpes de facada. O marido, Bruno César Teixeira, sempre possessivo, não aceitava a independência da esposa. Ele foi internado após tentativa de suicídio. No Brasil, não existe um trabalho estatístico sobre crimes motivados por ciúme, mas em média, de cada 10 casos noticiados, 7 são protagonizados por homens. Enquanto elas entram em depressão, eles partem para a agressão. Não é ciúme, é doença, obsessão e possessão. É o meu objeto, só meu, ninguém tasca e só vai falar com quem eu quero, só vai aonde eu quero, só vai se vestir como eu quero, só vai chegar a hora que eu quero e sair a hora que eu quero. Eu sempre falei para ela, filha, ele quer você com uma estátua de ouro na estante. A hora ele pega, põe a mão, faz um polimento e guarda lá de volta. Eu acho que foi bastante ciúmes, até exagerado, né? Doutor Ailton, quais os sinais que a pessoa tem um problema de ciúme doentio e que ela precisa buscar ajuda, seja para ela ou por causa do parceiro? Então, a pessoa, eu sugiro que ela busque ajuda se o ciúme está restringindo a vida dela e a vida do parceiro. E isso dura. Então, se a pessoa percebe que a vida dela, ela está proibindo, está prejudicando o trabalho, está prejudicando a amizade, está prejudicando as relações familiares, e não é uma coisa, não é um episódio que aconteceu algo e ela... Não, é algo contínuo, é o estilo dela. E eu sugiro que ela procure ajuda. Agora, a síndrome de Otelo tem outras características. A pessoa é invulnerável à argumentação. Você fez isso, você fala, não fiz, olha isso. Eu tinha uma paciente assim, que houve uma traição, então despertou, ela ficou desequilibrada. Aí o marido ia viajar para a Europa, ele falava assim, vamos comigo. Ela chegava na sessão e falava, tá vendo? Ele quer me levar para que eu relaxe para ele voltar com a amante. Aí o marido ia viajar para a Europa e não a convidava. Ela falava, tá vendo? Ele não me convidou porque não gosta de mim. Então não tem jeito. Não tem como argumentar. Todas as respostas são erradas. Então, e a pessoa, ela não assimila. Você pode mostrar isso. É para um detetive. O detetive persegue 5 dias, não encontra. Ela fala, subornou o detetive. Se fosse mais um, pegava. Ele percebeu. Então, não tem jeito. A pessoa prejudica toda a vida dela, ela só pensa nisso, ela sofre, ela cria hipóteses e ela prejudica o outro. Restringe, proíbe. Então, se a pessoa está assim, é uma coisa contínua, o ciúme é doentio, ela tem que procurar ajuda, ela não vai conseguir sair sozinha. Muito obrigado, doutor, excelente os conselhos. É muito importante você de casa entender a realidade desse tema do ciúme. Se você está vivendo isso, seja na sua vida pessoal ou com um parceiro, o ciúme está incomodando a sua vida, afetando a sua rotina, você precisa realmente buscar ajuda. Daqui a pouquinho nós vamos dar dicas para você, mais dicas de como você pode fazer isso. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Ok, obrigado. Stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dog days are... Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. I think he lives across the hall, and I don't know him at all, but I have a plan. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I can see his feet. He can save me anytime from this little life of mine.
Danilo, a gente está aqui para conversar porque eu acredito no nosso casamento. E eu queria fazer uma pergunta. Quais os pontos positivos e negativos do nosso relacionamento? Os pontos positivos é que você é boa para mim, me ajuda muito, sempre está me ajudando. Os negativos é às vezes as brigas nossas, né? E você, Bruna? O que mais incomoda em mim? São os seus ciúmes, você vê e ouve coisas que não existem. De fato é verdade mesmo. Reconheço. Às vezes eu sou assim mesmo, mas estamos aqui para mudar, né? Mas você sempre fala que vai mudar e nunca muda, continua sempre o mesmo. Realmente eu falava mesmo, mas agora se eu tô aqui na cara dela, eu estou disposto a mudar. Você acha que dedica ao nosso relacionamento a mesma atenção que você dedica ao seu trabalho? Não, eu não acho não. Eu acho que o trabalho, de fato, a gente precisa trabalhar, né? No relacionamento, mas eu dou mais valor no meu relacionamento, ao invés do meu trabalho. Sem sombra de dúvida. Mas nunca pareceu, não. Você dá mais atenção para o seu trabalho, prioridade para o seu trabalho do que para a sua família. Mas trabalhar a gente necessita, né? Então por que quando você chegar cansado, ao invés de ficar para a rua, não vir embora em casa descansar? Aí eu quero atenção, então aí fica difícil. Mas eu sempre te dei atenção. É você que reclama. Mas nada tá bom pra você, tem hora. Porque sempre que você ensinou que eu tenho mulher fora de casa, com algumas brincadeiras suas, insinuando isso. Porque muitas das vezes eu te ligo, você não me atendia. Muitas das vezes você me falava que estava viajando e não estava. Mas às vezes da onde que... Você falava que ia chegar em casa a tal hora e não chegava. Mas muitas vezes quando você... Parecia no outro dia, 5 horas da manhã. Mas muitas vezes quando você me ligava, era o seguinte, tem muitos locais que a gente vai carregar, não dá sinal. Então é isso. Você quer que eu faça o quê? Mas eu sei quando o celular não dá sinal e quando ele chama. Então já é uma coisa que tem que reclamar com o operador, né? Não é comigo, né? Então, veja só, Bruna e Danilo, a situação de vocês está gerando insegurança na Bruna. Por quê? Porque o Danilo, caminhoneiro, fica ausente por muito tempo, é um trabalho que ele faz, ele nega que atraia, que faça alguma coisa indevida, porém, há muitas inconsistências fatuais, há muitas coisas que acontecem que alimentam o ciúme da Bruna. Como, por exemplo, como ela citou, a questão do celular, ela saber que não é questão de estar fora de área, mas que ele não quis atender porque chamou e ele não atendeu. É a questão de ele chegar tarde, ou então quando ele volta do trabalho, de uma longa ausência, ele não tem intimidade com ela. Então, todas essas coisas somadas vão aumentando a insegurança da Bruna. Pode até não estar acontecendo nada ao Danilo, mas o que está acontecendo, esses detalhes, esses pontos, realmente alimentam a insegurança dela. Então, se você quer ajudar a situação, se você quer melhorar a situação, você tem que aprender a ser transparente com ela. A sua esposa é insegura. A sua esposa tem ciúme de você, desconfiança a seu respeito, porque falta informação para ela, falta transparência para ela. Se você não entender que você precisa, como um homem casado, ser transparente com a sua esposa, com respeito a onde você está, com quem você está, não é questão de relatório, não é questão de ela fazer um interrogatório a você, é questão natural. É questão natural. Quando eu me ausento, quando eu vou à viagem, eu informo a Cristiane onde eu estou indo, com quem eu estou, não porque ela tem desconfiança, mas porque eu quero que ela saiba. Eu quero que ela esteja ciente do que está acontecendo comigo, até para o meu próprio bem, para a minha própria segurança. Então, não há nada de errado nisso e nem negativo nisso, principalmente se há ciúme na sua esposa. Você precisa alimentá-la com a informação. Agora, Bruna, eu não sei o que você tem feito a respeito, mas se o seu marido, se o Danilo, chega em casa às 5 da manhã, quando não havia razão para isso, ele poderia ter chegado à noite, no horário normal,
e ele chega às 5 da manhã sem uma explicação plausível e você fica com cara de paisagem, você fica com um sorriso nos lábios, então você está habilitando o comportamento dele. Você tem que ser mais firme. Você tem que dizer, olha, isso aqui eu não aceito, eu não vou ser boba. Não existe razão. Você não estava trabalhando, você não tinha razão para estar na madrugada fora de casa e você me chega às 5 da manhã, me desculpe, mas eu não vou tolerar isso. Você vai ter que confrontar o erro e vai ter que exigir a mudança dele. E se ele não mudar, tem que haver consequências dessa falta de mudança. Como, por exemplo, você poderá se separar dele temporariamente para que ele entenda que ele não vai mais poder continuar com esse comportamento, ok? Vamos continuar assistindo. Então por que quando você chegava em casa com o celular você apagava tudo? Eu sempre fiz isso, desde quando você me conheceu. Eu sempre fiz isso no celular. Eu não gosto de um monte de chamado no celular, eu já apago tudo. Olha só, é o que eu estava falando. Você apaga o histórico do celular. Presta atenção, Danilo. Você apaga o histórico do celular antes de chegar em casa para uma esposa que tem desconfiança de você. O que você quer que ela pense? O que você acha que ela vai pensar? Aí você vem com a desculpa esfarrapada de dizer, ah, mas eu sempre fiz isso, até mesmo antes de me casar com você, eu sempre gostei de apagar. E daí? Muda! Não apaga mais! Tua esposa precisa dessa transparência. O que você acha que ela vai pensar quando você chega de viagem, ela olha o teu celular e não tem nenhuma chamada lá? Ora, pera lá, Danilo, você pensa que alguém nasceu ontem aqui? Vamos continuar assistindo. Bruna, você não acha que é você mesmo que me coloca contra a sua mãe quando corre para casa dela e me deixa sozinho? Eu fico na casa da minha mãe quando você viaja. Que daí eu fico sozinha em casa, eu vou mesmo. Agora, quando você está em casa, eu procuro dar sempre mais atenção para você. Então, mas aí eu acho que é o seguinte, se tem a sua casa, você tem que ficar na sua casa, não lá na casa da sua mãe. Peraí, você está viajando, você está na estrada, você está vendo o mundo, você está conhecendo pessoas, você está, enfim, voando. E você quer que a tua esposa fique em casa olhando para a parede? Qual o problema dela ir para a casa da mãe dela quando você está ausente? Tudo bem, você chegou de viagem, obviamente, é ótimo que a sua esposa, e deveria ela estar ali em casa, recebendo você, mas fora isso, qual o problema? Cuidado com esse ciúme seu, cuidado com essas atitudes, tentando controlar a sua esposa. Ela tem todo o direito de estar visitando a mãe, desde que isso não seja de forma exagerada, desequilibrada, e que ela não deixe de cumprir o papel dela de esposa quando você está em casa, ok? O que você mais gosta em mim? Quando você me dá atenção. Mas eu sempre te dou atenção. Não dá, não. É você que é carente demais, mas eu sempre te dou atenção. Não dá, não. Como que você dá quando eu vou cobrar atenção sua? Você só xinga. Não, não é assim, não te xingo tanto assim, não. Como que você acha que eu me sinto, você tanto tempo fora de casa, quando você chega e não me procura? Não, não é que não te procuro. Aconteceu o quê? Como eu viajo, então eu sempre tenho horário, você sabe muito bem disso. Às vezes aconteceu o quê? Que eu chegava em casa 10 horas da noite e quando era 2 horas da manhã eu já tinha que sair de novo. Não é verdade? Você sabe muito bem disso. Como que a gente vai querer procurar alguma coisa, sendo que a gente já rodou o dia todinho, chegava 10 horas da noite e já tinha que sair às 2 horas da manhã? Na sua opinião, quais são os motivos das nossas brigas? Eu creio que é ciúmes, mas só não é tanto da minha parte, da sua também, né? Aí você fala assim, não é para diretamente acusar, mas você vem com a desconfiança. E algum dia eu errei? Bruna, qual é o nosso melhor momento e o nosso pior momento? Bom, o nosso melhor momento é quando nós estamos em casa, em família. E você dando atenção e carinho para mim e para sua filha. E o nosso pior momento é quando você está na hora de casa. O que você acha que eu posso fazer para a gente melhorar o nosso casamento? Você ser mais paciente, mais compreensiva e ter mais entendimento. E se eu te pedir para você não trabalhar mais como
de viajar. Como motorista de caminhão? Isso. Tem muitos meios de serviço para você ficar mais em casa. Se for para salvar o meu casamento, eu abro mão. Eu trabalho em outro serviço. Mas precisa primeiro arrumar, né? Para arrumar tem que procurar, né, Danilo? Você tem que entender que você precisa dar um passo para salvar o seu casamento. É muito significante o que a Bruna falou quando você perguntou qual o melhor momento do nosso casamento. E ela simplesmente falou, quando você está em casa e a gente está em família. Quer dizer, ela se sente uma mulher largada. Você aparentemente é um marido ausente. E tudo que ela está pedindo para você é o mínimo que se espera de um marido. Vale a pena sim, se você quer salvar o seu casamento, você precisa pensar em uma forma de estar mais presente e se isso significar mudar o seu trabalho, então faça isso, porque a sua família é a sua esposa e a recompensa é muito maior e melhor do que dinheiro. Dinheiro você encontra de várias formas. Essa mulher que você tem aí do teu lado, que já aturou muitas coisas, que tem ficado com você apesar de tudo, você não vai achar uma assim tão fácil não, ok? Agora com o Miguel e a Ana Beatriz, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Bem-vindos de volta ao programa. Obrigado. E a pergunta sobre ciúme, vocês já tiveram ciúme do outro? Acho que no começo já tivemos um pouquinho. Quem era mais ciumento? Olha, eu cresci sendo uma pessoa muito ciumenta. Quando eu era criança eu tinha assim, muito ciúme do meu pai. E tem até um caso, vou contar rapidinho, que eu fazia aula de piano quando eu tinha uns 5 anos. E a professora tinha mais de 70 anos, era uma senhorinha. E um dia ela estava na rua, eu passei de carro com meu pai e ele deu carona para ela. Para quê? Para quê? Como assim? A minha mãe não está no carro, o que essa senhora quer? Resumindo, eu nunca mais voltei na aula de piano. Era criança, não entendi. Então, mesmo sem perceber, eu tinha muito ciúme e quando casou, eu acabei trazendo isso para o relacionamento. E eu sempre fui um pouco exigente na questão das roupas. Não que ela sempre usava roupas chamativas, mas eu sempre dava... Ana, eu acho que você poderia trocar blusa, poderia trocar calça. Se meu número era 40, por que não 44 para ele, né? Tinha que... Mas isso foi mudando, obviamente. Quais as dicas que vocês dão para as pessoas que passam por problemas de ciúme? Olha, eu acho que primeiramente a pessoa, antes de exigir, ela tem que fazer. Então eu não posso estar falando para a pessoa assim, olha, você não me dá a senha do teu Facebook, da tua rede social. Mas peraí, eu também não dei. E uma coisa que eu fiz foi analisar a raiz do meu ciúme. Né? Sempre que o Miguel fazia alguma coisa que provocava essa reação minha, depois, com a cabeça fria, eu parava para analisar e eu via que ele, na verdade, ele não tinha feito nada. Não tinha dado nenhum motivo. Então, a errada, no caso, era eu. E isso, a confiança que ele me passava, o jeito dele não me dar motivos para ter ciúme foi o que me tranquilizou e gerou essa confiança. Então, é importante você que está passando pela situação de ciúme, seja você o ciumento ou o alvo do ciúme do parceiro, entender que existem os dois tipos de ciúme. Existe o tipo do ciúme racional, que é o ciúme do cuidado, que está sendo provocado pelo parceiro, você tem razão de ter ciúme, e tem o ciúme que é proveniente da insegurança. Você não tem razão nenhuma, mas você, por causa de razões até anteriores ao relacionamento, você é uma pessoa insegura e começa a projetar, imaginar coisas que não estão acontecendo. Pode até estar acontecendo as duas coisas, porque quando acontecem as duas coisas ainda é pior. A pessoa pode ser insegura e o parceiro ainda dá razão, aí realmente é o pior caso, né? Então, uma vez você entendendo qual o tipo de ciúme você tem, então você tem que atacar a fonte. Qual é a fonte do seu ciúme? É o comportamento do parceiro? Então você tem que colocar condições, você tem que ser firme. Você não pode aceitar que aquilo ali é normal e que, tá bom, eu vou deixar porque talvez se eu fizer muito caso, ele vai me deixar. Então não vou fazer nenhuma questão. Isso é insegurança da sua parte. Não, a pessoa segura, ela exige respeito da outra. Então, e se a outra não gostar e quiser acabar o relacionamento, é problema dela. Você não pode ficar refém do mau comportamento da outra pessoa. Agora, se você encontra que a raiz do seu ciúme vem de você, das suas inseguranças, e você não consegue lidar com elas, é importante você buscar ajuda para fazer isso. Bom, mudando de assunto agora, nós vamos falar sobre o que os homens querem. As mulheres que querem saber, né? Mas
fiquem calmas aí, porque a gente promete que no próximo programa a gente vai fazer a mesma pergunta para vocês, mulheres, ok? O que elas querem? Mas por agora, acompanhem o próximo quadro, que foi As Ruas Saber o que as pessoas acham, o que os homens querem. Todo mundo sabe que homens e mulheres são diferentes. Mas o que será que eles esperam de nós? Para tentar desvendar esse mistério, nós viemos às ruas para fazer essa pergunta para eles. E em contrapartida, as mulheres vão dizer o que elas acham que eles esperam delas. Será que vai bater? Vocês são casados? Somos. Há quanto tempo? Quase 6 anos. E você acha que você sabe o que ele espera de você? Eu acho que sim. Será que ele espera romantismo de você? Acho que não, ele não é muito romântico também, não. Olha lá, amorosa. Eu acho que ele é um pouco romântico, assim. Michele, o que você acha que o Iago espera de você? Confiança, fidelidade, companheirismo. Da minha experiência, eu acho que o homem espera que a mulher seja uma cabeça pensante, que ela tenha vida própria. Ele tenta mandar querendo que ela não obedeça, entendeu? Você acha que você acertou o que ele espera de você? Acho que sim, com certeza, porque a gente se conhece bastante, né? A gente casou há pouco tempo, mas a gente casou conhecendo muito bem um ao outro, então acho que sim. Pelo menos as minhas expectativas, elas são as mais básicas possíveis, então acho que dá certo. E ela tem correspondido? Tem, com certeza, até indo além das minhas expectativas. Eu acho que cada relação a gente tem aquela dúvida, a gente busca saber o que o homem quer da gente. Pela minha experiência, o que ele queria era companheirismo, queria compreensão e tudo isso. Uma coisa que a gente viu aí desta experiência, né, estão aqui os quadros que as pessoas escreveram, é que nem sempre o que a mulher acha que o homem quer é aquilo que ele realmente quer. Mesmo casados, juntos há vários anos, há um desencontro aí de expectativas, né? Há um desencontro muito grande de expectativas e aí entra o problema quando um começa a exigir coisas do outro que o outro não está dando para ele, né? Que o outro não está dando e às vezes nem tem noção de que ele precisava dar. Por exemplo, eu não imaginava que a mulher quer um homem romântico, geralmente, né? Eu queria e às vezes ainda quero, tem que ter esse momento assim, mas ele não. Ele nunca sentiu falta de eu falar eu te amo, ele nunca sentiu falta de um carinho a mais, de uma surpresa de repente, alguma coisa que a mulher sente. Agora, eu tenho uma ideia assim inovadora para descobrir o que os homens querem. As mulheres que estão em casa, que bom. Eu vou patentear essa ideia, porque, honestamente, isso aqui é de outro mundo. Você quer saber o que o seu marido quer? Pergunte para ele. Pergunte! O que você quer? O que você espera de mim? O que mais te agrada? O que eu posso fazer para ser uma melhor esposa para você? Pergunte. O problema é que a mulher, às vezes, tem medo de ouvir a resposta, né? Ela não quer ouvir a resposta, ela acha que a lista vai vir muito longa. E ela vai ficar surpresa com a lista do homem, que normalmente é bem simples, como um falou ali na entrevista, que é bem básica. O que ele pedia, o que ele esperava da mulher era bem básico, uma coisa bem simples. E às vezes o que a mulher, o que ela acha, teve uma que escreveu aqui, que ela achava que ele queria que ela fosse multitarefa. Ela achava que ele queria que ela fosse multitarefa. E ele simplesmente estava escrevendo lá que ela fosse parceira. Enfim, ninguém tem bola de cristal, né? Não tem como adivinhar. Às vezes esses probleminhas são resolvidos numa conversa, num diálogo, numa pergunta. O problema já é resolvido. Quer dizer, é claro que o que a gente fez aqui não é uma amostragem científica, né? Não foi uma pesquisa aí de centenas e milhares de casais, mas pela nossa experiência e nas nossas palestras e aconselhamento de casais, dá para perceber que o homem quer uma mulher que cuide dele, né? Tipo assim, a primeira mulher da vida dele foi a mãe. Então, a mulher que mais influenciou a maioria dos homens foi a própria mãe dele. Então, há atributos da mãe que ele procura na esposa. Então, a gente pode dizer assim que, por um lado, todo homem quer um pouquinho da mãe na sua esposa, né? O lado bom, o lado positivo. Por exemplo, Ana, você
você tem alguma característica que você compartilha com a mãe do Miguel? Olha, muitas. Até quando nós estamos juntas, há quem pergunte, vocês são filha? Ela é mãe do Miguel ou é sua mãe? Quer dizer, a sogra é uma aliada, não é uma Totalmente, inimiga? não é uma inimiga. Não, nesse caso aqui não foi inimigo, sem nenhuma dúvida. Eu creio que a sogra, ela se torna uma inimiga, se eu posso falar assim, quando ela vê que a nora não vai cuidar como ela cuida. Não porque vai dar ela... continuidade. Exatamente. Bom, agora vamos falar com os solteiros, aqueles que estão procurando um parceiro, mas muitas vezes do jeito errado e no lugar errado também. Veja só o caso da Nádia. Ela perdeu um tempão e só se decepcionou. Vamos conhecer a história dela e saber o que ela fez a respeito. A Nádia passava horas na internet, sempre com foco em conhecer novas pessoas através de redes de relacionamentos. Nádia, quanto tempo por dia você ficava na internet? Eu passava horas, me cadastrava em vários sites de relacionamento e ali eu buscava conhecer pessoas novas, fazer novas amizades e com isso, né, buscava conhecer alguém para ter um relacionamento. E quais eram os perfis que você procurava? Eu procurava um homem que fosse sincero, né? Que fosse trabalhador, que me respeitasse, né? Ali naquela conversa eu já queria saber se a pessoa queria ter um relacionamento sério e se ela pretendia casar já. E então, alguns diziam que queriam? Sim, muitos que eu conversava, já na conversa já falava que já tinha gostado de mim, poucas semanas já falava que me amava. Alguns relacionamentos demoravam até 6 meses, né, para marcar o encontro. E nesses relacionamentos que você teve, qual foi a sua maior decepção? Então, foi a última, né? O encontro até que deu mais ou menos certo, né? Ele estava meio tímido assim no início, meio pensativo. Até o final do encontro ele, né, conversou comigo, só que depois, né, quando foi à noite já, ele não me mandou mensagem. Aí eu fui mandar uma mensagem para ele, perguntando se ele tinha gostado do encontro. Ele disse que sim, só que tinha acontecido um problema. Ele, no momento do encontro, ele tinha lembrado da ex dele. E ele não tinha me contado na internet que ainda gostava da ex. Depois desse dia vocês não conversaram mais? Não, a gente chegou a conversar algumas vezes e depois paramos, né, de conversar. Porque ele já falava que não queria nem a amizade, né? E aí eu vi na TV, né, as palestras de casados e solteiros do Renato e da Cris e me interessei, né, para participar, né, para estar tratando, né, da minha vida sentimental. Então, nas palestras eu aprendi que eu tinha que primeiro conhecer a pessoa para depois entregar o meu coração para ela. O Renato falou assim, ó, a partir de hoje você nunca mais vai se diminuir, né? Você vai se valorizar. A partir de hoje você vai priorizar a sua vida sentimental, você vai cuidar dela. Hoje eu me sinto bem, né? Feliz comigo mesma. Hoje eu me valorizo, né? Já faz mais de um ano que eu não entro em sites de relacionamentos. Hoje eu estou pronta para um relacionamento real. Então, assim como a Nádia foi ajudada, nós estamos ajudando casais e solteiros a aprenderem a praticar o amor inteligente. Escolher, quando você é solteiro, escolher certo. E quando você está em um relacionamento, como agir para não estragar, para não perder o que você já investiu. Por exemplo, nós começamos agora, às quintas-feiras, um curso especial para solteiros inteligentes. Você que é solteiro e você percebe que você é invisível para as pessoas do sexo oposto. Parece que ninguém te percebe, ninguém te nota. Como fazer para você chamar a atenção desejada? Talvez você atraia a atenção de pessoas que você não quer nada com elas, mas a pessoa que você quer não aparece. Então venha participar na palestra nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Você vai aprender a praticar a inteligência amorosa no seu relacionamento e como curar o seu coração, como se preparar para escolher se você é solteiro. Esteja com a gente nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, estacionamento no local e creche para os seus filhos. Bom, Miguel e Ana, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, obrigado. Ok? E semana que vem, alunos, eu prometo que a nossa professora estará de volta. Faça aí uma campanha no Facebook. Cris, volta para a Escola do Amor. Hashtag Cris, volta para a Escola do Amor. Obrigado, alunos, e até a semana que vem. Tchau, tchau.